Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre finanças na família. Mas se você pensa que vai ser aquele, de falar de dinheiro, esqueça disso, não tem nada a ver com isso. Aqui nós vamos falar de princípios, coisas que a palavra de Deus sinaliza, e essa é uma parte muito importante. Você sabia que o Novo Testamento, Jesus falou muitas vezes a respeito do dinheiro? E por que ele falou a respeito do dinheiro? Porque o dinheiro é a única coisa que aparece ali na Bíblia, rivalizando com Deus. Não, logicamente que ele não é páreo para o nosso Deus, mas isso divide o coração do homem. É muito simples observar. Muita gente, não pouca, muita gente mesmo, né, acorda bem cedo para ir trabalhar por causa do dinheiro. Mas pouca gente, bem pouca gente mesmo, acorda bem cedo para buscar a Deus. Essa é a realidade. Então, a gente não pode de maneira nenhuma falar assim, não, dinheiro não é importante. Bom, se não é importante, então para de trabalhar e fica só buscando o Senhor. Mas essa não é a realidade. Ele é importante, nós precisamos para viver, precisamos para tudo na nossa vida. Não é verdade? Tudo que nós enxergamos aqui, dentro desse salão, custa dinheiro. Essa é a nossa realidade. Então, por ele ocupar um espaço tão grande na nossa vida, é que a gente tem que tomar cuidado, para que ele não ocupe o espaço que é de Deus, para que a gente não comece a se apoiar nele, ao invés de se apoiar em Deus, porque ele realmente ocupa. Aqueles que tentam ignorar e falar assim, não tem nada a ver, eu amo meu Deus, não é bem assim. Se não for a graça de Deus, é por isso que João, ele não era como Pedro. Pedro dizia, Senhor, ainda que todos esses aí, apontou para os discípulos, te neguem, eu não vou te negar. Eu fico pensando na cara dos discípulos assim, falando, mas que história é essa? Olhando para ele, que negócio é esse? Mas João não. João, ele não se orgulhava do amor que ele tinha por Jesus, ele se orgulhava do amor que Jesus tinha por ele, porque o amor que Deus tem por nós, irmãos, esse é perfeito. Esse é perfeito. O nosso amor é imperfeito. Nós nos desesperamos, o dinheiro some, a gente fica preocupado, a gente fica assim. Então, na verdade, a gente precisa realmente da graça de Deus. Bom, então hoje eu vou falar sobre essa questão, e eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Bom falar assim o nome do livro todo, né? Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Porque tem gente que fala assim, Primeira Crônicas não é Primeira Crônicas. Quando se fala Primeira Coríntios, é porque é a primeira carta à igreja de Coríntios, é Primeira a Coríntios. Mas Crônicas não é igreja. Crônicas são contos a respeito do rei. Então é o primeiro livro de Crônicas dos Reis de Israel. É igual Primeira Reis. Não é Primeira Reis. Não estou escrevendo para os reis. É o primeiro livro dos reis de Israel, certo? É só uma coisa, eu sei que na emoção a gente fala tudo assim, né? Mas colocando aí os pingos nos is. Então vamos lá, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 14, diz assim, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tinha. Amém? Então ele abençoou a casa, olha a distinção. Ele abençoou a casa e tudo quanto ele tinha. Amém? Amém. Abençoou tudo quanto ele tinha. Sabe, irmãos, a bênção de Deus, ela é completa. Deus não é um Deus parcial. Eu vou abençoar isso e não vou abençoar aquilo. Não, Deus quando abençoa, abençoa tudo. Deus abençoa por completo. Então a gente precisa pensar na bênção de Deus sobre a nossa vida por completo. Eu sei que há uma linha que acredita que a gente tem que sofrer. Irmãos, nós precisamos sim
Sofrer pelo Evangelho. Quando se levanta uma perseguição ao Evangelho, pode ter certeza que nós vamos sofrer essa perseguição. Mas nós não temos que sofrer no mundo, simplesmente sofrer porque o cristão tem que sofrer. Tem muita gente que pensa assim, não, que o cristão sofre mesmo. Não, sofre a perseguição do Evangelho, sofre aquilo que diz respeito ao reino de Deus. Mas você não tem que sofrer todo o sofrimento do mundo, não. Nós não somos destinados ao sofrimento do mundo, muito pelo contrário. Se nós temos a bênção de Deus sobre nós, muitas daquelas vantagens que o mundo não tem, nós temos. Os missionários têm uma frase que eles costumam dizer, que é o seguinte, que alguns privilégios são só para milionários e para missionários. Porque só milionários e missionários que têm. Porque, irmãos, muitas vezes aqueles que trabalham na obra de Deus são colocados em lugares que, se eles fossem pagar, eles nunca teriam como pagar. Nunca teriam como pagar. E isso é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Não é nada mais. Deus coloca os seus servos em lugares estratégicos. Muitas vezes você trabalha numa posição que você não teria a condição de trabalhar, você não teve a capacitação para trabalhar ali, mas você foi colocado lá por Deus. Não entrou pela janela, aquilo aconteceu na sua vida ali, de uma forma sobrenatural, e você nem sabe como é que aconteceu, você só sabe que você está lá, você só sabe que você ganhou essa posição, as coisas chegam para você, e você nem sabe. Isso é bênção de Deus, é bênção de Deus. Pensa só como os seus pais viviam, e olha como você vive, é bênção. Os nossos pais, quando se casaram, alguns deles não tinham geladeira, não tinha televisão, não tinha nada. Alguns tinham só um radinho de pilha lá, que ouvia lá a Rádio Nacional lá. Era a única coisa que eles tinham. A voz do Brasil. Era aquilo que eles ouviam. Não tinham nada. E aí você olha hoje para dentro da sua casa e vê quantas coisas você tem. Você tem até liquidificador. É verdade? Multiprocessador, olha só, você tem multiprocessador. Se quebrar isso, eu não sou ninguém sem isso aqui. Mas antigamente era no pilão mesmo. Era no pilão, era no soquete. Não tinha nada de multiprocessador, não. Então, como a nossa vida foi abençoada, como nós somos abençoados? A Bíblia fala que a arca entrou na casa de Obed-edom, a sua casa foi abençoada e tudo o que ele tinha. Irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma nos contentar com menos do que tudo. Amém? Porque alguma coisa começa a dar errado na nossa casa, assim, na nossa vida, é assim mesmo. Não é assim não. É o inimigo tentando colocar ali a mão dele, tentando trazer desordem, tentando trazer confusão, e você tem que começar a repreender, porque na sua casa tudo é abençoado. Sabe, um grampo na sua casa é abençoado. Um palito de dente na sua casa é abençoado. Tudo na sua casa é abençoado. É assim que a Bíblia diz que é. Eu queria mostrar, eu acho que não vai dar para mostrar aqui, né? Eu dei um mole de não mostrar, eu esqueci de colocar aqui. Mas tem uma imagem da arca. Tem uma imagem da arca. Está ali, é aquela aí, né? Isso. Você está vendo ali a arca? A arca, ela tem algumas partes. Ela tem a caixa, que é a própria arca em si. Essa caixa, ela é de madeira, de acácia, é uma madeira muito especial. É uma madeira que não se corrompe. A gente tem todos os tipos de madeira, né? Tem a madeira que com o tempo, a umidade, os cupins, a madeira vai se deteriorando. A madeira de acácia não. A madeira de acácia, ela é uma madeira que não se corrompe. E essa caixa, ela era toda revestida de ouro.
tinha ainda as suas argolas e as varas, que eram usadas para carregar a arca pelos levitas, e em cima da arca, com esses dois querubins, essas duas imagens em cima da arca, eram os dois querubins com as suas asas voltadas para o centro da arca. No centro da arca era onde a glória de Deus se manifestava entre os querubins, que era a Shekinah de Deus, que era uma luz azul que surgia no meio dos querubins ali naquela arca. Aonde os querubins estão é o propiciatório, é a tampa. O propiciatório é a tampa da arca, a tampa da arca. Então olha só, em Êxodo 25, é bom a gente mostrar porque a gente fala de arca, e muita gente não sabe como é que é a arca. Então eu estou mostrando como é que é a arca. Êxodo 25, versículo 9: conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados. Para quem não sabe, um côvado é aproximadamente 45 centímetros. Então ela tinha aproximadamente 1,10 m, mais ou menos. Ok? 2,5 côvados. E a sua largura de 1,5 côvado e de 1,5 côvado de altura. E cobri-la-á de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Veja ali em volta dos querubins, tem como se fosse uma coroa de ouro. Essa arca, irmãos, ela é de madeira, porque a madeira representa a humanidade. A humanidade, a madeira é a parte humana, porque algumas pessoas ficam com dúvidas a respeito disso. Jesus era 50% homem, era 50% Deus, ele era só Deus, ou ele era só homem? Não, Jesus tinha as duas e tem as duas naturezas, que são 100% homem e 100% Deus, para nunca mais se separar. Ele é 100% homem e 100% Deus. Sabe, é impressionante como as pessoas às vezes falam bobagens. Irmãos, nós não estamos falando de coisas da terra. Simples. Foi a mesma questão de Nicodemos. Olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe sendo um homem grande? Como é que... Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Eu não estou falando das coisas da terra, estou falando das coisas do céu. Aqui na terra, você é você, e você é você, e você é você. Eu tenho a natureza humana, e eu não vejo natureza divina, mas pelo céu, pelo que Jesus fez, nós temos também as duas naturezas, porque nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. Então nós temos a nossa natureza humana e temos a natureza divina também, porque nós somos participantes da natureza divina através de Cristo Jesus. Essa é a realidade. O problema é que a mente carnal, ela vai querer que você, me prova isso. Não são coisas que se provam pela ciência, são coisas que se obtêm pela fé. Ou você crê, ou você não crê. Você também não é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer, mas aqueles que creem em Jesus, creem que receberam da natureza de Deus. E Jesus tem essas duas naturezas, 100% homem e 100% Deus. Então, a arca representa isso, a madeira revestida de ouro. Ouro fala da divindade, ouro fala de Deus, a madeira revestida de ouro. Olha ainda o versículo de número 17, no mesmo capítulo 25, vamos dar um pulo para o 17, diz assim: também farás um propiciatório de ouro puro. Agora, o propiciatório, ele é de ouro puro, ele não era de madeira, ele era ouro puro, ouro batido, ouro puro. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas duas extremidades dele.
Irmãos, os querubins em cima do propiciatório era uma obra assim complicada de se fazer. Deus falou, vai ser de uma só peça. Ele não ia ser montado, não, ele ia ser uma coisa só. Os querubins iam estar em cima do propiciatório, uma coisa só. Quem trabalha com metal, isso é bastante complicado. Não era uma coisa fácil de se fazer. Por isso que precisou de alguém bastante habilidoso para fazer isso. Né? Farás um querubim na outra extremidade. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E as faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Sabe uma coisa interessante que a gente encontra no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, é que a Arca da Aliança, ela também tem outras duas denominações. Ela também é chamada de a Arca do Concerto, ok? E também a Arca do Testemunho. Aparece bastante, a Arca do Testemunho. Mas que testemunho? Aqui fala, olha, você vai colocar dentro da arca o testemunho que eu te darei. E na verdade, esse testemunho são as tábuas da lei. Aqui é chamado de testemunho, em outras versões é chamado da lei. A lei é colocada ali. Mas por que isso é colocado dentro da arca? Eu tenho uma imagem aí, vocês não vão conseguir ver aqui, mas quem estiver em casa vai conseguir ver. É uma imagem mostrando dentro da arca. Dentro da arca existiam colocaram-se três coisas ali, foram colocadas ali. O maná, o pote com maná, que aquele maná não estragava, ele ficava ali dentro da arca. As tábuas da lei que Deus deu a Moisés, e também a vara de Arão que floresceu. Uma vara de uma árvore, e ela foi cortada, e depois de cortada, mesmo cortada, ela floresceu e deu fruto. Então esses três objetos foram postos dentro da arca, e eles não poderiam de forma alguma olhar para dentro da arca. Esses objetos eram cobertos com o propiciatório. E eu fico pensando, por que disso? Por que não podia olhar para dentro da arca? Se era o testemunho, se era a lei santa, porque, irmãos, quando Deus deu a lei a Moisés, a lei foi dada porque o povo foi, vamos dizer assim, em linguagem, foi grosso com Deus. Essa foi a verdade. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam debaixo da aliança feita com Abraão. Qual era a aliança feita com Abraão? Abraão creu em Deus, e a Bíblia diz que isso foi imputado a ele por justiça. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te abençoar muito, vou te fazer famoso, vou fazer o seu nome grande, eu vou te abençoar. Essa era a aliança. Na aliança feita com Abraão, irmãos, tinha muito mais promessa de Deus do que exigência para Abraão. A única exigência que Deus fez a Abraão é: acredita em mim. O povo saiu do Egito, caminhou ali por volta de 3 meses, atravessou o mar, reclamou, murmurou, comeu, bebeu, reclamou, murmurou, quase que quiseram pegar Moisés de tapa, reclamaram, murmurou, ninguém morreu. Mas chegaram no pé do monte, começaram a se rebelar, e quando Deus quis falar com eles, eles ficaram com medo, não quiseram falar com Deus, mas quando Deus propôs uma aliança, eles falaram arrogantemente com o Senhor, dizendo: tudo que o Senhor mandar, nós vamos fazer, ou tudo que o Senhor mandar, nós somos capazes de fazer. Deus dá a lei testifica contra os nossos pecados. A lei de Deus testifica contra os nossos pecados. Irmãos, se nem os judeus se salvaram pela lei, quanto mais nós.
porque a lei não tem capacidade de salvar ninguém. A lei, ela condena até o melhor de nós. Aquele que é melhor, que é a melhor pessoa nesse mundo, é condenado pela lei. Aleluia. Agora, a graça, ela salva até o pior de nós. Aquele que pode ser a pior pessoa nesse mundo, a graça tem poder de salvar. Não há ninguém, talvez você olhe para sua mãe, seu filho, seu tio, seu primo, alguém na sua família e fale assim, fulano é muito difícil, aquele ali, só a graça, é verdade. É verdade, só a graça mesmo, a graça é poderosa para o salvar. Olha lá em Hebreus capítulo 9, versículo 2. Hebreus 9, 2. Vem a explicação do tabernáculo, vem a explicação da arca, diz assim, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca da aliança coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então, tem uma imagem também com um corte mostrando o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, o tabernáculo era, na verdade, dividido em algumas partes. Tinha o átrio do lado de fora, onde ficavam ali a bacia de bronze para lavar, o altar do sacrifício ali do holocausto. Tinha o lugar santo, onde ficava a menorá, né, aquela lâmpada com sete pontas. E é o interessante que a menorá, muita gente usa hoje, não sabe o significado, mas ela representa a pessoa de Jesus Cristo. A luz central, tem uma luz no meio, e as outras três luzes da ponta, apontam para a luz do meio. Tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Tudo no tabernáculo fala de Jesus. E por fim, dentro do Santo dos Santos, tem ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que também fala de Jesus. Os nossos pecados estão cobertos por Jesus Cristo. Há uma cobertura de ouro, há uma cobertura divina sobre as nossas vidas. Aleluia, aleluia. Irmãos, a graça tira todo o nosso orgulho, toda a nossa vanglória. Por quê? Porque nós não recebemos nada porque somos bons, mas recebemos porque Deus é bom. Aleluia. É por isso que nós recebemos. Deus é bom, porque Ele é bom, você é salvo, porque Ele é bom, você é liberto, porque Ele é bom, você é abençoado, porque Ele é bom, todas as coisas na sua casa são abençoadas. Agora, eu quero falar um pouco sobre essa bênção. Já comecei a falar e quero falar um pouco mais sobre essa bênção. E, pastor, até agora o senhor não falou nada de finanças, fique tranquilo, porque isso é uma consequência. Isso é uma consequência. E nós vamos começar a ver manifestações de Deus nessa área, como consequência. Quando começar a acontecer na sua vida, você me fala, ok? Combinado? Quando começar a acontecer na sua vida, você, eu fui naquela quarta-feira, o pastor falou, eu nem levei muita fé não, mas de repente começou a acontecer um monte de coisa na minha vida. Aí você me fala, ok? Vamos ver aqui como é que é a bênção. Deuteronômio 28, versículo 3. Olha como é que é a bênção, olha como é que Deus abençoa. Isso aqui é só uma amostra do que Deus realmente faz quando abençoa alguém. É por isso, irmãos, que nós não podemos, pastor, lá em casa tudo quebrando,
Ah, pastor, lá em casa tudo faltando, e a gente vai assim, é assim mesmo, a gente veio nesse mundo para sofrer. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Não aceite isso não, porque não é assim não. Ah? Aí quando alguém compra uma coisinha melhor, melhora um pouquinho de vida, cuidado, varão, cuidado com a vaidade. Não é assim não. Olha só, Deuteronômio 28, 3, diz assim: bendito serás na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, bendito quer dizer abençoado, tá? E o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Pastor, não tenho vaca nem ovelha, fica tranquilo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Olha o versículo 8: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens, do fruto do teu ventre, e do fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou dar aos teus pais. E o Senhor te abrirá, versículo 12, te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então, veja bem, essa aqui foi a bênção prometida debaixo da lei. Amém? Essa foi a bênção prometida debaixo da lei. Irmãos, se a bênção prometida debaixo da lei já nos parece maravilhosa, vamos traduzir aqui um pouco essa bênção para nós nesses dias. Veja só, Deus está dizendo que vai abençoar a sua casa de tal forma que o arroz que você fizer vai render mais do que da casa do seu vizinho. A carne que você comprar vai ser mais saborosa do que a carne que o seu vizinho comprar. A sua conta vai sempre receber bônus. Você vai chegar no caixa e você vai ser o cliente número 1000 que está sendo sorteado e ganhou um prêmio por causa disso. Ou seja, as coisas vão começar a acontecer num ritmo que você fala assim, ué, mas por que tudo isso? Sabe, irmãos, naquela época aí a gente ficou muito desconfiado. A gente pensou até que tinha alguma coisa muito errada. Quando a gente saiu daqui, que a gente foi na viagem para visitar os missionários lá na China, e a gente não sabia falar, nem sei falar nada de chinês até ainda hoje, não sei falar nada, mas a gente saiu daqui, pegou um voo, foi até Paris. Eu estudei francês no ensino médio, mas também não falo nada, não falo nada. Se eu falar lá alguma coisa, alguém achar que eu falo, eu vou ficar sem falar nada. Então, chegamos em Paris. Em Paris, estávamos ali na fila esperando para embarcar, para entrar na parte do check-in, para ir para o outro voo que ia até Pequim. Estamos lá esperando.
E de repente começa uma confusão na nossa frente lá, porque um casal com uma criança com a mamadeira tinha mais que 200 ml, aí encrencaram com a mamadeira da criança, porque não pode entrar líquido assim no avião. Então começaram a encrencar ali e a gente está tranquilo, porque o nosso voo ainda demorava. Então a gente está ali tranquilo. Mas aquilo foi demorando e a fila foi crescendo atrás da gente. Foi crescendo uma fila grande atrás da gente. E aí de repente sai uma moça lá do canto, aponta para mim, para Simone e fala assim: vocês, vem aqui. Irmãos, a nossa carne sempre pega uma peça, né? Eu falei: meu pai, agora já era. Eu já sou preto aqui na França, o que eu vou fazer comigo aqui? Aí, vem para cá. Aí a gente foi, ela abriu e passou a gente na frente, irmãos. A fila ficou lá e a gente entrou. O que é isso? Isso é favor de Deus. É favor de Deus. A gente nem precisava, irmãos, sinceramente, a gente tinha tempo, a gente podia esperar. Só tinha umas 3 ou 4 pessoas na nossa frente, não precisava, não, mas Deus quis mostrar Ele mesmo ali naquele lugar. Eu quero dizer, irmãos, que tem vezes que nós vamos receber coisas que não precisamos, só para Deus mostrar que Ele está ali. É só para isso. Assim, mas por que Deus fez isso? Nem precisava, sabe? Tem alguns que são adeptos da teoria de que Deus só dá o necessário. Isso é mentira. Isso é mentira e está escrito na Bíblia totalmente contrário a respeito disso. A Bíblia diz que Deus faz mais do que pedimos e mais do que pensamos. Então Deus não faz só aquilo que, não, se você precisa de um pão, Ele vai te dar um pão. Não é assim não, irmãos. Tanto que Ele multiplicou os pães e sobraram 12 cestos. Então, Deus tem mania de ser exagerado. Essa é a verdade, Deus exagera, Deus faz além. Então, Ele vai fazer coisas para mostrar para você que Ele está. Porque talvez você esteja na dúvida: meu Deus, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Então, Ele vai fazer algo só para você saber que Ele está ali com você. Só para você saber que Ele está ali com você. Então, Ele vai manifestar glória, a sua graça em abundância, para mostrar a você que Ele está presente. Sabe, vai chegar um momento, e eu creio que está chegando, que Deus vai prosperar pessoas. Amém? Não estou falando só daqui da nossa igreja não, em vários lugares. Deus vai prosperar pessoas, para que essas pessoas sejam usadas na obra de Deus. Irmãos, Deus já tem dado um coração inclinado para a obra. Agora Deus vai começar a prosperar essas pessoas, para que essas pessoas apoiem a obra de Deus. Primeiro Deus trabalha o coração, porque se Deus não trabalhar o coração, né, Deus prospera a pessoa e só vai embora. Como muitas vezes acontece, não é verdade? A pessoa está bem aqui, está na prova, está bem: pastor, vamos orar, pastor, ora por mim, pastor, está dificuldade lá em casa, pastor, ora, a coisa melhorou, ele some. Não é verdade? Então Deus tem que trabalhar o coração, por isso que a gente passa às vezes certas coisas. Deus está trabalhando o coração, porque quando Deus começar a prosperar e trazer as coisas, o seu coração vai estar preparado para que você use isso para a glória de Deus. E é tão interessante, irmãos, que quanto mais a gente usa na obra de Deus, mais Deus acrescenta. Eu ouvi o testemunho de um homem, né, uma vez, ele fala isso: olha, por mais que eu faça, por mais que eu dê, a minha conta no banco nunca baixa. Ele experimentava isso na vida dele. Então, ele não fazia coisas pequenas não, fazia coisas grandes, né, que para nós são coisas muito grandes. Ele investia no reino de Deus de uma forma muito intensa, e ele falou: por mais que eu faça, a minha conta no banco não abaixa. Ela não abaixa. Eu tiro, eu dou e ela volta. Eu tiro, eu dou e ela volta. Tiro, eu dou. Deus trazia trabalho, Deus trazia outras formas, e Deus ia acrescentando. Então Deus vai fazer isso, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus.
Nós precisamos confiar que Deus vai trazer tudo aquilo que é importante para que a sua obra cresça. E a obra de Deus vai crescer muito. Vai crescer muito. Creia nisso. Creia nisso. Deus está fazendo já coisas novas. Deus já está mudando o tempo e a época. Amém? Creia nisso. Então, para pensar nas finanças, pense na direção do reino de Deus. Sabe, eu não estou dizendo que você faça promessas para Deus, não faça. É melhor você não fazer promessa nenhuma, mas quando você tiver, você fazer o que está no seu coração, é melhor. Mas comece a projetar, Pai, tem essa vaga ali. Eu sei que tem 1000 pessoas concorrendo, mas eu quero essa vaga. Tem gente que pensa assim, mas é uma vaga só, tem 1000, quem sou eu? Não, se eu só preciso de uma vaga, você só precisa de uma vaga. Pai, eu quero essa vaga aí. Se é para decidir entre 1000 pessoas, eu me candidato, eu quero essa vaga. E Deus vai começar a colocar você em situações que você pediu e outras que você nem pediu. E você vai começar, eu estou falando aqui profeticamente, Deus vai começar a fazer isso. Amém? E nós vamos começar a ver, esse início de ano, tem sido um início de ano bastante difícil, para muita gente. Lógico que tem gente que nunca é abalado por nada disso, mas eu estou falando para muita gente, para a maioria das pessoas, esse tem sido um início de ano bem difícil. Mas as coisas vão mudar. Deus vai mudar. A arca de Deus, a arca da presença de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, está no centro da nossa casa. Tudo vai ser abençoado. A sua carteira vai ser abençoada. A sua conta vai ser abençoada. O seu trabalho vai ser abençoado. Tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado. O seu rendimento vai ser maior. Aquilo que você faria em um dia inteiro, você vai fazer em 1 hora de trabalho. Você vai acelerar o processo. Acelerar o processo. Eu coloquei uma mensagem lá no canal, lá no YouTube, do pastor Joseph Prince, e lá na igreja dele tem muitas coisas em comum do que nós colocamos aqui como o tema aqui na igreja, e foi por Jesus mesmo, porque ele lançou depois de mim, então não tinha como ele me copiar, né? Não podia. Então, se eu lançasse depois dele, eu teria copiado, mas como ele lançou depois de mim, ele é lá de Singapura, não tem nada a ver comigo, então ele não me copiou de forma nenhuma. Mas ele fala do descanso e da aceleração. Que esse seria o ano do descanso e da aceleração. E ele fala do fundamento. Nós estamos falando do fundamento que é Cristo. E ele fala do fundamento que em Cristo nós vamos descansar e Deus vai acelerar certos processos na nossa vida. Coisas que demorariam mais, vão caminhar numa velocidade que nós não vamos entender. Vamos falar assim, meu Deus, mas como é que foi tão rápido assim? É assim. Eu já experimentei muitas vezes esse processo. Eu me lembro quando, logo assim que eu entrei na igreja, com 15 anos, com 15 anos eu entrei na igreja, com 16 anos eu era presidente do conjunto dos adolescentes, com 17 anos eu era coordenador do Ministério de Louvor. Eu vivi um tempo de aceleração, irmãos. Eu achava até que o Senhor ia me levar cedo, porque estava tão rápido que eu falei assim, eu devo morrer cedo, não é possível. Com 18 anos eu estava entrando no seminário, com 21 anos eu era pastor. Então, num período de 6 anos, irmãos, aconteceu tudo isso na minha vida, acelerado. Deus tem pressa, e Deus vai começar a acelerar coisas na nossa vida também. Então, fique preparado, segure o seu assento na sua cadeira e se prepare, porque as coisas vão começar a andar um pouco rápidas. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus.